Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que o teu PC, o teu celular, notifique o momento exato que o nosso vídeo subiu para o canal do YouTube. E todos os dias estamos postando aqui. Você que gostar do conteúdo, dê um like. Sempre dê um like aí para ajudar o nosso canal a tomar uma proporção maior, para que o algoritmo entenda que o nosso vídeo ele está trazendo alguma edificação, algum entretenimento, e ele possa mostrar para outras pessoas, e automaticamente com mais seguidores, porque é um canal pequenininho, nós possamos alcançar mais gente e abrir a mente de muita gente e despertar pessoas. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou um eterno aluno. Quero aprender com você também. Mande sugestões de vídeos, assuntos que quer que comentemos. E por enquanto, eu digo que esse canal ele é muito pessoal. Eu fiz ele porque eu passei uns 10 anos recluso, trabalhando em casa com a minha família, estive doente. Eu tive um acidente num período que estava começando a investir em um negócio que nunca tive, nunca fui bem financeiramente. Comecei a investir, negociei dinheiros com pessoas boas, tive um acidente, tive prejuízo. Ainda hoje tenho contas atrasadas. Foi a pior coisa da minha vida, foi ter atrasado contas com pessoas boas que trabalharam, suaram para conseguir. E eu não pude cumprir uns compromissos que ainda estão atrasados. E foi me atirado muita pedrada. E aí, juntando essas pedras todas, eu estou devolvendo muita pedrada que recebi. Eu estou desabafando aqui. Esse canal não é para pessoas que estão querendo evangelismos. Eu passei mais de 30 anos evangelizando. Só dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus ama, leva para o céu. E pedindo que cuidassem uns dos outros. Já esse canal não. Isso aqui é a minha obra. Eu estou testemunhando o que aconteceu comigo como servo do Criador, inclusive desabafando para os amigos, dizendo injustiças que eu sofri e que passam pessoas fiéis no meio evangélico. Praticamente eu estou desabafando aqui. Agora, se eu tenho bagagem, se eu tenho condição de transmitir mensagens, sim. Eu tenho milhares de mensagens escritas, eu tenho dezenas de sermonários, por que não dizer? Talvez eu tenha uns 200 sermonários cheios de mensagens que de 16 anos de idade que eu tinha até hoje, eu vinha escrevendo e não preguei todas essas mensagens, foi pouquinho. E que hoje eu penso um pouco mais diferente. Mas eu quero testemunhar mais uma coisa mais de família, uma coisa que aconteceu comigo. Eu queria aqui esclarecer, revelar, até porque com as pessoas que eu contracenei, talvez elas entendam melhor hoje essa mensagem, saber o que houve. Trata-se de um pedido que a minha mãe fez para visitar um primo meu. Pois bem, meus queridos, eu tinha retornado de São Paulo, depois que passei uns 5 anos lá, e voltei aqui para as raízes, para Lagoinha, que faz parte do município de Quixeré, que fica vizinho a Limoeiro do Norte, vizinho a Russas e a Baraúnas. Baraúnas já é Rio Grande do Norte. Fica na chamada Chapada do Apodi e região Vale do Jaguaribe. E aqui em Lagoinha, que é uma serra que faz parte do município de Quixeré, aonde eu nasci, estando eu em Santos, São Paulo, liguei para minha mãe, para o meu irmão, pedi que me ajudassem em oração, que eu estava retornando para aqui. Eu não estava mais querendo ser pregador itinerante, porque não dava para mim. Porque se eu cobrasse, se eu arranjasse um agenciador como eu arranjei, alguém para fazer minhas agendas, eu não ia me sentir bem, extorquir as pessoas. O agenciador ia querer que eu levantasse bastante dinheiro para ele e para mim. Ia ser uma empresa para nós dois. E aí eu não me sentia bem. E como eu pedi aos líderes que me ajudassem com oferta de amor, a maioria não me amaram, não me deram oferta. Então eu nunca pude ir no mercado, pegar um carrinho e comprar o que a minha esposa precisasse. Ela sempre teve esse sonho e não deu para realizar. Mas se eu cobrasse sim, juntava muita grana, a gente reinaria. E aí,
Quando eu estive em Camboriú em 2011, onde comecei a retornar e a pregar nas igrejas, um assessor de um certo líder, dos maiores líderes que eu não vou citar o nome, disse a mim que tinha uns patrocinadores de pregadores que estavam derramando 100 mil na mão dos pregadores. Mas na minha mente o Espírito do Pai falou, não toca nesse dinheiro, não comprometa a tua alma. Eu precisava. E ele disse, estão dando ali aos pregadores. Aí eu falei, é quanto? É 100 mil para os pregadores. Mas era para os que pregavam prosperidade financeira. Eu pregava a verdade. Então eu perguntei a ele, Pastor Antônio, vou só dar essa palhinha, Pastor Antônio, e o senhor recebeu alguma coisa? Ele disse, não, eu pedi só 15 mil porque eu estou precisando. Eu não sou pregador, né? Mas eu não fui receber aquilo. Então, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Eu não tenho dívida porque sou sadomasoquista, porque gosto de sofrer, não. É muito triste ter contas atrasadas, é muito ruim ter. Mas é porque eu lutei para ser um servo do Criador e ser honesto. E nesse meio é muito difícil você pregar a verdade e ser aceito. A verdade vai favorecer as pessoas que sofrem, mas os pregadores de sucesso têm de favorecer a eles mesmos e aos líderes que estão ali. Gente, este homem é o anjo. Este homem, respeite ele. Hoje eu quero que vocês façam algo diferente. Vocês vão tirar o melhor que tem no bolso. Vocês vão honrar a casa de Deus. Os pregadores da prosperidade, diga-se de passagem, o homem mais preparado, segundo centenas de pastores falaram no meu ouvido, disseram, o cara mais preparado do mundo para tirar a oferta do mundo que convence é Marco Feliciano, eles falavam para mim. Ele consegue tirar tudo, ganhar motocicleta, ganhar... Tudo doam para ele, então eu tenho de trazer ele na minha vigília, no meu evento, para que ele faça um arrastão. Eu ouvi muitos pastores dizendo isso, eu não conseguiria fazer nada disso. Então eu vi que não queria também ser mais líder de igreja, porque eu queria pegar a renda da igreja e repartir todo mês. E segundo os presbíteros da penúltima igreja que eu trabalhei, se fizesse isso, eles não aceitariam, porque nenhum líder quer ir para uma igreja que não tem renda, que é espalhada no meio dos pobres, não pode. Então eu decidi cuidar da minha família e ficar somente com a minha família. Então eu estava morando em uma casa que fica próximo a um posto de gasolina, de uma senhora chamada Neném, que todo mundo conhece. Eu estava morando lá na casa, e naqueles dias, um rapaz chamado Pedro Paulo, que eu conheço, que ele é auxiliar de trabalho, filho da irmã Marilac, filho da irmã Laide, de um senhor chamado Pedro Curioso. No início da minha fé, quando eu tinha 17 anos, que passei um ano aqui, a mãe dele e eu, nós íamos juntos caminhando para a sede da igreja que ficava numa localidade chamada Itaitinga, levando ele pela mão, ele era pequenininho. E aí ele chegou para mim e disse, vamos montar uma igreja, você pode falar toda a verdade lá. E eu falei, não vou fundar, eu não vou fazer pessoa jurídica, não, vamos fundar e você fala toda a verdade. É verdade que com um mês, ele e um outro chamado Barbosa, um presbítero, ele eu o consagrei a evangelista no início do trabalho e o outro a pastor para trabalhar comigo. E o meu sobrinho a diácono, que era secretário da igreja, para iniciando um trabalho lotado, começou lotado. E com um mês ele mesmo ficou querendo uma forma de já, um tipo assim, acho que ele queria ser presidente. Ele disse que queria uma forma de mudar de presidente, uma forma que houvesse a facilidade de mudar. Ele já queria que eu montasse a igreja talvez para ele assumir. Mas aí o estatuto da igreja, a primeira coisa que eu preparei é que a igreja, o que ela rendesse, seria para ajudar qualquer necessitado, a qualquer um. E quando pudéssemos, iríamos comprar um carro para fiscalizar a porta dos irmãos e não deixar faltar o pão. E anualmente, quando pudéssemos, iríamos fazer uma casa, a partir de uma casa, para quem não tem casa. E na ocasião eu tinha me acidentado, eu estava recuperando o meu braço, eu tinha tido um desligamento de clavícula, tinha atingido meu sistema nervoso. Os produtos da Herbalife que nós compramos para abrir e fechar a supervisão, acho que beirou quase 20 mil reais. E nós estávamos pagando as pessoas, mas muita gente que nós passamos o material, 800, 1.000, 400, 300, muita gente não nos pagou. E quando eu me acidentei, eu tive de parar de trabalhar. Então as pessoas que eu negociei correram tudo para mim cobrar. Eu tinha uma motozinha, botei no sorteio para pagar as contas e estava andando no carrinho velho que eu estava pagando para
fazer o sorteio da moto, os ladrões pegaram meu carro, deixaram sua lata, eu tive de me desfazer da moto, e uma luta muito grande. Eu tinha dívidas. Eu podia estar montando uma igreja e contando os milagres que Deus me usou para fazer e dizendo às pessoas que desse tudo que elas tinham para mim, desse o melhor, o Isaac, para eu pagar minhas contas. E eu orar por elas e jejuar para haver milagres na vida dela e milagre na minha vida financeira, mas não. Eu iniciei com aqueles rapazes uma igreja, com o Pedro Paulo e o Barbosa e o Alain, que era um presbítero lá das Queimadas, um trabalho, para ajudar qualquer pessoa carente. Eu mesmo precisando de ajuda. Então eu não tinha recurso nem para pagar o templo. Um salão que a gente alugou que era R$ 220, eu não tinha. Eu tinha de garimpar muito para conseguir. E eu não sou assim. Eu não sou aquele lojista de igreja que monta a loja dele, que vai vender o produto invisível e procura patrocinadores e encontra fácil. Não, foi muito difícil, foi ralando muito. E aí nessa ocasião, que não teve um parente, com exceção do meu sobrinho, um parente que dissesse assim, eu vou fazer parte com ele. Assim o que eu contribuí já ajuda ele. Não. Os parentes ficaram de fora. Só meu sobrinho, que a gente era muito unido há muito tempo, meu sobrinho ficou junto ali comigo. Mãe, irmãos, todo mundo estava na assembleia, não teve um que dissesse assim, eu queria fazer parte com ele. Apesar de já ter pai, mãe e irmãos congregado comigo 2 anos em uma das igrejas que eu trabalhei, que foi Catarina. E eu lembro que meu irmão mais novo, que é pregador, que é auxiliar de trabalho, ele sempre disse a vida toda que o melhor período da vida espiritual dele foi lá comigo, 2 anos, que esteve junto comigo na Assembleia de Deus em Catarina, que ele era adolescente, estava lá, foi o melhor período espiritual da vida dele e nunca mais viveu igual, assim ele sempre falou, até recentemente. Pois bem, aí eu estava morando na casa, lá perto do posto de gasolina da Neném. E aí mamãe chegou para mim e falou, meu filho, faça uma visita a seu primo Zezito, que é o filho da tia Maria, irmã da minha mãe. Ele é presbítero e, segundo eles disseram, ele não estava congregando, estava com algum problema que eu não sei, não vou relatar, não perguntei, não soube o que aconteceu, não sei da vida dos outros, não sei. Eu só sei de informação que eu procuro informação concernente a mim mesmo, ou informação que muitos obreiros, pessoas trouxeram para mim que dizia respeito a eles, o que importava a mim, que alguma coisa do tipo, mas da vida de cada um eu não sei nem quero saber. Aí eu disse, aí sim, mamãe disse, faça uma visita a teu primo. E aí eu fui lá. Aí eu fui até com o Barbosa, que o Barbosa era o meu, tipo, co-pastor, né, no período. Assim que cheguei lá, na casa do meu primo Zezito e da Graça, a esposa dele, que me conhecia desde que éramos adolescentes, que não éramos evangélicos, ela já me conhecia, a gente era um tipo amigo, assim, já tinha me conhecido. Ela tinha ido na casa do João Hilário, do pai dela, conhecida a Irene, a irmã dela conhecida a Liduína, as outras quando eram solteiras, quando eu era jovem, adolescente também, eu fui lá, junto com ela, conversando, a gente já tinha me conhecido antes. Não tinha tido namoro, nada disso. Eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara assim, nem mesmo como evangélico, nem aqui eu não namorei com ninguém. Evangélico, nunca nem namorei com ninguém aqui. E aí, assim que eu cheguei lá, a Graça foi e falou, a esposa do meu primo Zezito, já veio pescar peixe de aquário, irmão Francisco? Eu falei, não, eu só vim visitar vocês. E isso porque minha mãe pediu, né? Minha mãe tinha, faça visita, porque eles faziam parte da Assembleia de Deus, Templo Central, onde eu fiz parte há mais de 30 anos. Aí eu disse, ela disse, porque aqui o nosso pastor é muito bom, viu? Aí eu falei, assim, mas você está elogiando, o pastor é muito bom. Por quê? Você disse. Isso não vê, irmão Francisco, que ele fez um templo enorme aqui. Aí eu, conhecendo a história do templo, né? Aquela velha história que eu já falei, que um pastor falava com outro, olha, lá em Jaguaribe tem um bairro chamado Nova Floresta. E aí, um obreiro chamado Isaías, ele levantou o distrito de Nova Floresta, ele fez um templo enorme e uma casa pastoral. E aí ele foi visto pela convenção. Hoje é um pastor em Quixadá. Se você quiser crescer, você pegar um trabalho pequeno no distrito, numa congregação, ou um lugar que der para você trabalhar, levante um grande templo, levante
se for possível, se for um lugar que der para abrir um campo, faça uma casa pastoral. Faça uma festa e chame os pastores presidentes para ver a tua festa. E você será promovido. Isso é uma história muito antiga. E quando a Graça falou, já veio pescar peixe de aquário? Porque o nosso pastor aqui é muito bom. Eu falei, não, só vim visitar vocês. Aí eu disse, mas se um dia vocês quiserem visitar a gente, tá tudo bem, só vim ver vocês. Aí ela disse, é porque o nosso pastor é muito bom. Aí eu disse, mas bom por quê? Aí ela citou. Não viu o templo que ele fez, um templo grande? Eu falei, se for assim, Herodes é melhor do que ele. Fez um templo muito maior para os judeus. Né? Aí, ela elogiando ele, né? Eu fui, porque assim, existe essa bandeira nas igrejas. Eu defendo meu pastor, eu defendo, e eu não ataco pastor nenhum. Religiosamente eu sou pastor também. Né? Aí eu disse assim, você está dizendo que o pastor é bom. Aí assim, já não é todo mundo que vai achar que o pastor seja um pastor bom. Aí disse assim, por exemplo, está falando aqui para mim, né? Mas eu estava na Carnaúba e o irmão lá de Carnaúba, conversando comigo, disse assim, eu comprei um conjunto de microfones, tinha até o microfone sem fio. Meu, microfone é meu. E aí, eu sou músico, eu tenho um violão também. E aí o pastor chegou aqui e pegou meus microfones e disse, vou levar para mim. Vou levar lá para a sede. E levou. E eu não soube o que dizer, o que fazer. Né? Eu não gostei disso. Eu disse, aí o pastor falou para mim, pastor Francisco, eu não preciso de dinheiro da igreja. Eu tenho um mercado e tenho um restaurante. Tudo que eu tiver da igreja, eu vou investir na igreja. Digo, mas está ali. Aí ele comprou uma casa lá em frente à igreja, com o dinheiro da igreja. E segundo ele falou que era, que o dinheiro é dele. O tesoureiro, os líderes fazem tesoureiro, a esposa. Eu ouvi assim também, aprendi assim. Não, Francisco, você é o tesoureiro, a igreja é tua. Quando eu fui trabalhar era assim, porque era minha, se fosse minha. Aí eu vi um monte de gente pedindo ajuda e eu ajudava todo mundo. Nunca sobrou para mim senão dívida. Nunca tive nada, né? Mas se eu tiver alguma recompensa, será em algum lugar que não seja aqui na terra. Né? Aqui na terra foi muita pedrada, ainda está doendo, né? Então é o seguinte, aí eu disse, aí, segundo outras pessoas, investiu no outro imóvel, e aí eu estava em Quixeré, em um apartamento de cor rosa, tinha um evangelista lá, e ele disse, isso aqui é do pastor. Eu não vou citar o nome, nem citar o nome aqui, todo mundo conhece. É o pastor que aqui foi desmembrado para ele, né, o primeiro campo, e ele fez aquilo, deu uma ampliada no espaço, fez uma festa, trouxe os presidentes, no dia até falou uma mentira sobre mim, querendo queimar meu filme, e aí foi promovido, hoje está em Crateús, uma grande cidade, eu estive pregando lá, saiu no distrito, onde eu moro, que é pequenininho, está em uma grande cidade, parabéns. Não é só você, são todos, e eu não digo que o senhor é ruim não, o senhor é dos bons, é assim que esse ministério gosta, por isso que eu estou fora, não quero mais fazer parte, não me sinto bem. Né? Então veja só, aí eu disse, e aí ele tem investido em bastante coisas materiais assim, porque no meu ver, do Francisco Lima, o Frank Lima, com bastante recurso dava para investir em muita gente que passa fome, porque eu, Francisco Lima, quando eu cheguei aqui na época desse pastor, na rua lá de casa tinha uma irmã, filho da irmã da igreja, era da igreja também, estava deprimida porque na hora do almoço só tinha 3 batatas doces para fazer comida para 3 crianças. E eu saí com o meu carro fazendo a campanha de quilo, juntando 1 quilo de feijão de arroz, o que as igrejas deveriam fazer. E passei 1 ano e meio fazendo campanha para as pessoas, para ajudar. E levando pessoa para o hospital, sem ser vereador, sem ter dinheiro. Quando vendia um DVDzinho, botava um pouquinho de gasolina no meu carrinho velho. E aí, quando eu passei por ele, alguma vez por esse pastor, que é a Graça, esposa do meu primo Zezito, disse que ele é bom, ele disse, eu não dou nada, eu não dou e não diga nem para dar. Se quiser, nascer, no dia da ceia a gente junta as coisas e dá, mas assim eu não faço. Olha, que bondade, né? Aí eu fui e falei o seguinte, olha, e você diz que o pastor é bom, beleza. Porque eu não estava medindo se eu sou bom, se eu sou ruinzinho, né? Eu, durante toda a minha vida de fé, fui jejuando, fui orando. Foi cuidando de gente doente, até de gente que ficou maluco da cabeça. Foi ajudando mendigo, ajudando pessoas doentes, visitando, fazendo alguma coisa. Servi mais de 30 anos. Depois de 30 anos eu olhei meus filhos crescendo para ficar jovem, adulto. Eu não tinha uma casa, eu não tinha um carro. Eu não tinha comida direito, alimentação, não tinha nada. Eu falei, não,
Se eu sou honesto, eu vou ter de procurar uma forma de trabalhar com as minhas mãos, senão eu vou ficar na fria, não vou conseguir nada. Eu tenho de usar o meu talento para trabalhar de alguma forma. E aí tive um acidente, comecei a trabalhar na empresa, tive um acidente, tive prejuízo, e aí não apareceu, só minha mãe e algum irmão. Algum dos meus irmãos, não foram todos, que me socorreram, que me ajudaram. Não apareceu ninguém para me dar uma força, só tiraram pedra, porque eu estava a dívida, né? Isso é um caloteiro, isso é ruim, isso é maligno, né? Só tirar isso que tem é lábia, né? Aí eu fui e falei, olha, e esse pastor, você está dizendo que ele é bom, mas ele estava lá na casa dele, com mais alguém, e vinha a irmã, que a gente chama ela de Fogueirinha de Jesus. É uma irmã bem fervorosa, alegre, que já andou muito pelo Brasil. Ela já fez teatro, já trabalhou em circo, já fez um monte já evangelizou através de circo, de tudo. Ela já foi de tudo um pouco. Uma figura, já passou em programas de TV. E ela é uma irmã cheia do Espírito Santo, bem alegre, bem fervorosa. E ela chegou lá no portão, aí o pastor bom, que você disse que é bom, olhou pela câmera e disse, lá vem tribulação. E ela não é pessoa que deixa tribulação para ninguém, ela deixa a pessoa animada, alegre. Aí lá vem ela com um carrinho de picolé. Picolé do amor, passa a sede e o calor, tem para a igreja e para o pastor. Aí chegou naquela alegria toda, e aí ela disse, pastor, queria lhe pedir oração. 25 anos de casada, meu esposo me deixou por outra. Olha que dor, né? E eu fiz um exame, deu leucemia no meu sangue. Em outras palavras, câncer. Né? Pediu oração. E aí, isso eu já mencionei no outro vídeo. Quando ela saiu, o pastor, deu risada e falou, essa irmã tá lascada, kkkk. Aí quando eu falei isso, o meu primo, que estava orando em espírito assim, ou seja, porque eu estaria sendo o acusador, o diabo. Aí ele falou assim, tudo que você fala é com cinismo, tudo que você fala é para ofender. Aí eu falei, tudo bem, me desculpe, o pastor fez essas coisas, vocês estão dizendo que ele é bom. A Graça está dizendo que ele é bom. Eu estou dizendo que, se for ver com outra ótica, para alguns, ele não é tão bom assim. Mas aí eu que sou cínico, que sou ruim. Aí, ele foi e falou assim, olha, você tem que pedir perdão ao pastor. Você tem que pedir perdão a ele, porque você tem muita coisa contra o pastor. Eu falei, não, eu não tenho que pedir perdão a ele, não. Eu não tenho contra ele. Eu digo que ele é um dos melhores ainda da Assembleia de Deus. É um dos melhorzinhos. A maioria dos outros são piores. Isso é verdade. Sobre essa questão de alguém estava falando para mim dentro de um carro, contando a história, que ele zombou da dor da irmã, não tem nada a ver comigo, não. Eu não tenho mágoa dele, não. Ele não zombou da... Não tenho mágoa por isso, não. Sobre essa coisa que ele falou para mim, que tudo que ele pegava, ele gastava só com a igreja, ia investir na igreja, nas pessoas, mas aí ele estava fazendo patrimônios. Isso é uma coisa que todos fazem. Ele não tem satisfação para dar para ninguém, não. Se ele tem o mercado dele, ele tem o comércio dele, é dele, não tem nada comigo. Sobre os microfones do irmão que ele pegou lá na Carnaúba, foi o irmão que falou para mim, é coisa do irmão. Isso não tem nada comigo. Eu estou dizendo aqui é porque... está elogiando, dizendo que ele é bom, né? Pois bem, aí eu falei para o meu primo, então, eu já sabia que você não gostava, vocês não gostavam bem de mim, né? Você não gostava. Aí a esposa dele foi e disse, é por isso que a gente costuma chamar você de doido, de louco. Né? E essa história, é por isso que costumamos chamar você de louco, eu conto no outro vídeo. A minha tia que me chamou de louco a vida toda, né? E aí eu disse, você está dizendo que eu pareço louco, que eu estou dizendo que parece que vocês não gostam de mim e por isso que eu costumo me chamar de louco. Mas é exatamente por isso. Eu acho que você, falei para o meu primo, Zezito, não gosta de mim, porque quando eu tinha 17 anos, eu estava aqui evangelizando o ano todinho. E aí o Vandinho era um jovem filho da irmã Laíde, que era minha amiga, era crente, e ela faleceu já. Perguntou a você, meu primo, e disse, quem é aquele?
Aí você diz, aquilo é meu primo, mas aquilo é doido, é um louco. Ele fala, não sei o que, só fala em pastor, ser pastor, não sabe nem o que é pastor, nunca vai ser pastor. Eu digo, então por aí, eu já fui tirando, vendo que você não gostava de mim, né? Então, quer dizer, ele antes tinha ouvido a mãe dele me chamar de louco. Porque uma vez, isso eu conto no outro vídeo, eu sou 9 anos mais velho do que o meu irmão mais novo. 9 anos. E meu irmão nasceu. E aí a minha mãe falou, eu tenho muito cuidado com a Maria, porque a minha irmã Maria, ela brinca muito forte com criança. Ela pega a criança, ela pega na perninha da criança assim, ela dá beliscão que a criança chora. Ela dá palmadinha que fica a marca dos dedos, chora. Ela pega assim e dá vontade de morder, mas ela morde que fica a marca, a criança chora. E eu tenho cuidado. E aí eu, que tinha 9 anos de idade, fiquei psicologicamente abalado com aquilo. E quando a minha tia chegou lá, que ela pegou meu irmão no colo e estava andando e eu olhando. Quando eu notei que ela ia fazer alguma brincadeira, ei tia, cuidado. Ela, cuidado o quê, menino? Não vá brincar forte com o meu irmão para não judiar com ele. Aí ela, você tá ficando doido, tá ficando louco? Então, a partir daí, foi minha mãe que contou nessa casa perto lá da neném. Um dia ela sentou e contou que a partir daí ela ficou contando essa história, que eu sou louco. E aí, depois, anos depois, eu estou evangelizando, meu primo me viu e falou para o colega, isso é um louco. E agora, minha mãe disse, vá visitar teu primo. E assim que eu chego lá, a esposa dele fala isso, veio pescar peixe de aquário, porque o pastor aqui é muito bom. Então, eu disse que o pastor não era tão bom assim. Então, meu primo disse que eu era cínico e falava tudo para ofender. E disse que eu tinha de pedir perdão ao crápula, ao pastor, que na verdade eu não tenho nada com as calças. O que ele fez foi ele. Eu não peguei microfone de ninguém. Eu não zombei da leucemia ou da solidão de ninguém que perdeu o marido. Eu não fiz patrimônio de nada. Eu investi em pessoas. Ainda levando o nome de pescador de aquário e ainda levando o nome de cínico e que tinha de me arrepender e pedir perdão ao pastor. Olha que loucura vocês, hein? Isso sim, meu irmão, isso aí é loucura. Loucura, loucura, loucura. Eu não sei se é por isso que o meu irmão, meu primo, não está mais fazendo parte da igreja. Não sei se é essa loucura, eu não sei. Não me interessa, não me importa, eu não sei. Isso sim é loucura, viu? Então é isso. Eu estou falando isso aqui para que o meu primo, a minha amiga, Graça, a esposa dele, as pessoas, os parentes saibam, eu sou público, eu sou uma carta lida, vocês me conheceram desde criança. Quando eu fui cogitado em algum momento que poderia fazer uma permuta com um pastor que em pouco tempo morreria, que foi o pastor Gerardo Roseno, que estava aqui, eu falei para ele da possibilidade, se ele ia sair daqui, e se houvesse uma possibilidade de eu vir, foi esse primo meu, Zezito, que eu procurei e falei, Zezito, se acontecesse de eu vir para aqui, uma das coisas que eu queria era pegar uma porcentagem, tipo assim, 30 ou 35% da renda da congregação e deixar para os presbíteros e para eles fiscalizar as pessoas carentes. E eu queria ajudar também. Era a última coisa que eu queria fazer nas igrejas era isso. Era pegar o que tinha para ajudar pessoas, né? Mas enfim. Então eu fui, me levantei com o Barbosa, que estava comigo, e falei, me desculpe, me perdoe, eu não devia ter vindo, né? Porque deu ruim o negócio, né? Ele falou, não, tudo bem. Eu falei, não, eu me perdoo, não devia ter vindo. E aí depois até o Barbosa meio conversando com outros, dizendo que eu não era uma pessoa talvez tão legal, porque nem a minha família não era muito por mim. Agora analise e vocês comentem aí. Eu tenho culpa de alguma coisa? Minha mãe pediu que eu visitasse meu primo, então eu fui. Automaticamente, ao ter ido, eu estava atendendo a minha mãe. Assim que eu cheguei, eu não fui tão bem recebido. Fui confundido com um cão guloso, que eu nunca fui. Nunca fiz isso. Eu nunca peguei congregação, nem crente de ninguém. Nunca fiz isso. Só fui visitar. Depois encheram de elogio um homem que, na verdade, contou 8 mentiras sobre mim. Está no outro vídeo aí. E que só pregava prosperidade. Esqueceram. Esses meus parentes, meu primo e a esposa dele, eles não estão fazendo parte mais da igreja. Por incrível que pareça, teve várias pessoas que agiram comigo duramente e ficaram fora das igrejas também. Eu não sei. Eu sei que uma outra foi a Sila, minha prima também, né, que do nada falou que não queria ouvir nada de Deus que eu falasse. Do nada, que eu fui lá pegar umas bananas. Eu não estava nem tratando com ela sobre coisas assim. Apenas falando sobre o amigo, alguma coisa do tipo.
Aí ela já rapidamente saiu, foi para Adventista. Teve o esposo de uma tia minha aqui conversando comigo, perguntando sobre o Valdomiro e me desprezando também, disseram que não está na igreja. E teve outro senhor chamado Antônio também, que estava falando comigo alguma coisa lá, que não concordava comigo e saiu da igreja. Eu não sei, as pessoas... Acho de fato que uma pessoa fiel que serve ao Criador, eu nunca terei atrito, nunca teremos nenhuma diferença, estaremos sempre juntos. E a vocês que estão aqui acompanhando o nosso canal, estamos juntos. Eu estou relatando essas coisas, estou desabafando, estou mostrando essas coisas porque não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não seja manifesto. Se alguém quer evangelizar alguma coisa, eu evangelizo você. Eu já fiz a vida toda. Estou falando o que aconteceu comigo, o canal é meu, por isso eu faço isso. Né? Então quem gostar, continua com a gente, dá um like aí. Vou deixar o meu zap no final, vou deixar o meu Pix. Se você quiser colaborar com essa obra, quiser bater um papo conosco, estamos aí. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço em todos.